Se saia de Toyota novo. E solta o berrante para Thiago Silva. Vocês acompanham agora uma entrevista, um bate-papo que eu e o Joel da Atena fizemos com o nosso querido Thiago Silva do AgroMais, especialmente para vocês, neste Bora Brasil de fim de ano. Bom, agora a gente recebe com muito prazer aqui no Bora Brasil o nosso amigo que você já o conhece, o Thiago Silva, nosso amigo lá de Brasília. Ele, na realidade, é do interior do estado de Goiás, mas hoje mora em Brasília e faz um trabalho excepcional ligado ao agronegócio, no nosso canal lá, AgroMais. Tiagão, como é que você tá, meu amigo? Tá tudo bem com você? Tudo e bacana? Aí, Thiago? Oi, gente, por aqui tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Ah, aqui tá na paz, viu, Tiagão? Só que eu tô naquela vontade imensa, aquela vontade que não passa de ir pra roça, sabia? Você também gosta disso, não gosta? Ah, gosto muito, né? Vou aproveitar agora essa fase de descanso para dar uma parecidinha na roça. Tem tempo que eu não vou por lá, dar uma pescada também. Você vai pescar umas traíras lá, você gosta de pescar traíra. Só que a traíra que tem lá é diferente das que a gente tem aqui, por exemplo. Porque no nosso emprego tem traíra pra caramba. É o trairão, é muito maior do que aquele trairão da Amazônia. Lá na sua região tem as trairinhas? Você pesca algumas de vez em quando, não pesca? Pesco sim, lá só as traíras menores. Mas assim, voltando pro peixe mesmo, não esse trairão que você falou. A traíra peixe mesmo. Eu já vi você postando algumas vezes já nas suas redes sociais os trairão que você pegou e só tem vontade, que eu não conheço ainda, viu? Mas esse deve ser muito legal ali de ter uma briga com peixe desse, deve ser bom demais. Ô, Tiagão, o trairão, o peixe mesmo, é um peixe que tem mais pro norte, né? Ali do centro-norte, do centro-oeste, do centro-norte para cima. Trairão é um peixe espetacular para o pescador esportivo. Tanto que você que nunca pescou tem essa curiosidade. Mas é um peixe tão manso que às vezes você se surpreende. É um peixe que deixa você chegar bem pertinho dele, sabe? E ele tem uma particularidade que eu vi em pouquíssimos peixes até hoje. Você pega um trairão agora, briga com ele, tira o peixe da água, coloca no alicate, tira foto e depois solta. Se você voltar depois de 5 minutos e encontrá-lo ali no mesmo local, e a chance é grande de acontecer isso, você vai conseguir pegar o peixe. Depois de 5 minutos. Às vezes acontece você fisgar o trairão, ele escapa, aí você joga a isca de novo e pega o peixe novamente. É um bicho que parece que não sente dor, ele não se afugenta. Você já tinha ouvido falar disso ou não, Tiagão? Não, a primeira vez, viu? Mas muito interessante. Fiquei com mais vontade agora de conhecer. É um peixe que desperta a nossa curiosidade. Quem sabe no final do ano eu tenho a oportunidade de fisgar alguns novos trairões. Trairão peixe, hein, gente? O Rojão da Kombi, nosso amigo aqui da Rádio Bandeirantes, eu sempre troco uma ideia com ele relacionada a assuntos ligados à roça, né? A gente fala da cachaçinha, do cafezinho, do fogão a lenha. E um franguinho, hein, Tiagão? Já pensou um franguinho no fogão a lenha? Hã? É bom demais, viu? É, bom demais. Lá na sua terra deve ter tudo isso. Não tem tudo isso, porque eu conheço a sua terra, que é Rubiataba, uma região muito bonita, muito legal e que é feita do agro. Agora vamos lá, ô Tiago, entrando na nossa discussão de fato. O agro, ele envolve muitas coisas. O cidadão que mora aqui, por exemplo, em São Paulo, que não está muito ligado com o agro, ele pensa, o cara do ambiente rural, ele é aquele que fica com o chapéuzinho de palha, fogão a lenha, o paeirinho, toma um cafezinho, faz o frango na panela lá, aquele franguinho no molho. É uma imagem diferente do agrotecnológico, o agro que move o Brasil. Às vezes essas coisas até estão ligadas no dia a dia do cidadão do agro, mas a tecnologia hoje ela está muito presente no campo, né, Tiago? Demais, Joel. Quase tudo hoje, para dizer praticamente tudo que a gente faz no agronegócio, você depende de tecnologia. Às vezes a gente fala de tecnologia, muitas pessoas pensam que são aquelas máquinas enormes, que são os aparelhos ali digitais, mas a tecnologia no campo ela vai muito mais além disso. Ela começa na semente mesmo, de fato, uma semente que ela é colocada ali no solo, a forma como que ela vai germinar, o tanto de grãos que ela vai produzir, ou que seja uma fruta que vai ter um aspecto diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, tudo isso passa por tecnologia. Aí entra a Embrapa, entra os extensionistas rurais das Emateres, entram diversas pessoas que trabalham nesse setor. Mas hoje a agricultura brasileira ela é muito tecnológica, não só nas questões das máquinas,
agora na chegada dos drones, mas também nessa qualidade de genética para ter mais produtividade. Tudo passa por isso. Até os animais que a gente consome das proteínas hoje passa por essa questão tecnológica. Não tem como você pensar o agronegócio brasileiro hoje, atualmente, sem você colocar a tecnologia, principalmente a tecnologia de precisão, que vai dar uma alavancada ainda maior no nosso agronegócio a partir dos próximos anos. Agora você falou, João, uma questão muito interessante, antes de voltar para devolver a palavra, que muitas vezes as pessoas que estão aí em São Paulo, na capital mesmo, não têm dimensão do que é o agronegócio, mas o agronegócio paulista, por exemplo, é muito grande, né? Nós temos o cinturão verde aí no estado de São Paulo, enorme, e o estado de São Paulo é responsável por quase toda a produção de citros do Brasil. Tudo está concentrado na cidade de Bebedouro. Cana também, né, Tiago? Nessa região. E a cana-de-açúcar também, o etanol que é produzido principalmente, parte muito aí do estado de São Paulo. Ou seja, é um estado riquíssimo também na produção agropecuária, viu? Porque tem muita pecuária por aí também. O interior do estado de São Paulo, principalmente, ele é feito do agro, é movido pelo agro. É impressionante. Eu me surpreendi também quando vi a produção de carne do estado de São Paulo. São Paulo está no topo do ranking lá, está entre os 5, alguma coisa assim. É impressionante, porque às vezes a gente vê o estado de São Paulo somente como a cidade de São Paulo, mas não, como o Tiago bem disse, nós temos um agro muito presente, muito forte aqui. E falando em tecnologia ainda, Tiago, acho que é legal a gente colocar alguns exemplos nisso. Eu queria que você pescasse, buscasse aí na sua memória algum exemplo tecnológico legal para a gente mostrar para quem nos acompanha aqui. Eu tenho um. Eu me surpreendi também quando fiquei sabendo que hoje há máquinas que são ligadas a satélites e que ao mesmo tempo em que elas estão em deslocamento numa lavoura, no chão ali preparado para ser plantado, porque antes vem o adubo antes do plantio, né? Essas máquinas elas vão se deslocando no campo e de acordo com a leitura que ela faz do solo e de acordo com as informações que ela já tem também, ela libera uma quantidade X, Y ou Z de adubo. Olha só o grau de evolução que nós temos hoje, que felizmente é praticado no Brasil. É a agricultura, por exemplo, de precisão, a pecuária de precisão. Isso nos torna cada vez mais competitivos, internacionalmente falando. Esse é um exemplo, mas há tantos outros, né, Tiago? Não, muitos exemplos. Eu posso citar um para você, como a gente estava falando agora da produção de citros mesmo, né? Nós temos hoje a pulverização da citricultura através de drones. Eles são pilotados manualmente, mas por drones, onde o avião não consegue chegar, porque eu até perguntei esses dias lá no AgroMais, um piloto, né, que faz parte do sindicato dos aviadores agrícolas aqui do país, se essas chegadas dos drones iriam tirar o trabalho dos pilotos. Ele falou assim, jamais. Cada setor, cada área depende de um tipo de pulverizador, ou seja, tem lavoura que só chega o avião e tem lavouras que só chegam os drones. E principalmente nessa questão dos citros, porque as frutas ficam em cima das árvores e cada vez no seu topo. Então, quando você consegue colocar um drone, ele passa muito perto dali, solta, ele consegue liberar a quantidade certa, porque aí é isso que você está dizendo também, entra nessa questão de tecnologia, porque já sabe o tanto de fertilizante, o que vai ser colocado ali, o defensivo agrícola que vai ser utilizado naquela produção do ciclo, já solta a quantidade certa, que não faz mal para o consumo e não faz mal para o meio ambiente, e tudo isso faz parte de uma tecnologia. Isso muito perto, muito próximo aí de vocês, na cidade de Bebedouro, por exemplo. Esse eu tive a oportunidade de conhecer presencialmente numa das feiras que eu fiz numa cooperativa aí do município. Agora, outra nessa questão que você colocou, nessa linha aí das máquinas. Nós já temos hoje, contamos em muitas propriedades aqui no Brasil hoje, tratores que não utilizam mais o operador. Ele é operado via satélite, ele já traça toda a linha da fazenda que ele tem que operar, tanto para a gradiação do solo, ou para o plantio direto das sementes, ou até mesmo para a aplicação de fertilizante, o trator faz o trabalho sozinho. Enquanto o operador está fazendo outra coisa, alguns desses tratores já têm tecnologia de fazer as curvas, que era o mais difícil. Dia e noite. Ele trabalha dia e noite. Dia e noite. Ele trabalha dia e noite, só para abastecer. Você faz o desenho da sua propriedade, faz o seu nível de curva, o trator trabalha sozinho. Olha. Ou seja, você consegue produzir muito mais rápido
E muito diferente, viu, Joel? Quando a gente fala essas questões... E você libera o operador que estaria naquela máquina para fazer uma outra atividade dentro da fazenda, né? Não que ele vai perder o emprego, mas como na fazenda o próprio nome diz muito bem o significado, fazenda é de fazer, vem de fazer. O que não falta é serviço na fazenda. E hoje nós temos um problema grave de mão de obra. É um problema, é um entrave no agronegócio, eu posso dizer isso para vocês, com conhecimento de causa. Vários amigos que são fazendeiros, que trabalham no agro, hoje se sentem desestimulados em seguir no negócio por conta da mão de obra que está escassa. Então é interessante você colocar uma máquina como essa para operar, para você liberar ali um bom funcionário para desempenhar uma outra função dentro da fazenda, né, Tiago? Exatamente, viu, Joel? E você tocou num ponto importantíssimo, porque quando a gente fala essa questão desses aparelhos que são operados aí por computadores, muitas pessoas pensam, mas então está tirando o emprego de alguém. Não, muito pelo contrário. Você está capacitando cada vez mais, porque aí volta na questão da mão de obra qualificada, as pessoas precisam estudar muito hoje para estar trabalhando dentro do campo, para estar trabalhando no agronegócio, e você consegue ganhar até mais com isso, porque você otimiza o tempo de um operador, você coloca essa pessoa em outra função na sua propriedade e ela vai buscando outros serviços e, claro, vai ganhando mais porque sabe operar um trator que é totalmente digital. E isso hoje é muito presente, não é uma realidade a longo prazo que a gente vai demorar para ver, não. Isso hoje existe em muitas propriedades já aqui no Brasil. Claro, nós estamos falando dos grandes produtores, né? Existem as tecnologias também que são colocadas para os pequenos, que são aqueles da agricultura familiar que trazem o alimento e colocam o alimento na nossa mesa. Mas tem muita tecnologia ali presente também, desde um pequeno trator que eles utilizam até os meios ali para poder fazer a gestão da sua propriedade, por exemplo, as saídas, as entradas, a forma como que ele administra a sua propriedade. Tudo isso é muito presente, a tecnologia ela é muito forte. Hoje, né, atualmente, nesse ano de 2022 é muito forte e daqui para frente ela tende a aumentar muito, porque, como você disse no início, Joel, a tecnologia de precisão para o agronegócio, ela vem com força total e principalmente porque ela auxilia no combate, nos cuidados com o meio ambiente. E isso é um ponto importantíssimo, porque nós exportamos muito aqui no Brasil e não só o mercado externo, mas principalmente o mercado interno cada vez mais está de olho nessas questões de meio ambiente. Então, se você não conseguir trabalhar a tecnologia, a produção e o meio ambiente junto, o produtor, o agronegócio não vai fluir. Não consegue mais se trabalhar separado, não tem como. Bruninha, só um pezinho no que o Tiago disse aí a respeito da agricultura familiar. O Brasil hoje ele é movido entre 60% e 70% de tudo que nós produzimos pela agricultura familiar. O pequeno ele toca boa parte do nosso negócio, toca a maioria. Acho que a porcentagem é essa mesma, não é, Tiago? Entre 60% e 70%? Não, é isso mesmo, viu, Joel? Eles são responsáveis por 77% dos estabelecimentos agrícolas no Brasil. É absurdo, porque a gente fala só do grande, das máquinas tecnológicas, as grandes fazendas, as usinas, mas imagine, quase 80% da produção do Brasil, ela vem do médio e do pequeno. Né? É impressionante isso, por isso que a gente tem que trabalhar cada vez mais para que esse cidadão que está lá no campo, que não tem muitas das vezes acesso a crédito, a essa tecnologia, ele tenha cada vez mais. Porque isso vai nos tornar cada vez mais um país competitivo, com condição de competir mesmo com o mercado externo, Bruna. A gente falou muito dessa discussão também com a chegada do 5G aqui ao Brasil, né, Joel? Como o 5G ajudaria também as fazendas, o agro, como essa internet mais rápida é importante, mas ao mesmo tempo como ela também não chega em muitos desses lugares e fica aí, acho que um desafio de infraestrutura não só para 2023, acho que é algo muito a longo prazo. Um exemplo do 5G, há 18 anos, acho que no máximo, até menos, a gente nem sonhava em ver o celular como ele está presente hoje em nossas vidas e muito menos pensar em ter sinal de telefone no ambiente rural. Eu tinha uma chácara, sabe como que eu me comunicava com o cara que cuidava da chácara? Eu apresentava um programa numa rádio também, rádio de interior, e ele acompanhava da roça. Aí eu falava, tô precisando falar com você aí, companheiro. Tal. Aí ele ia no telefone mais perto e ligava para mim. Olha como evoluiu.
Olha o grau de evolução em 15 anos, no máximo 20 anos. Então tem tudo a ver com isso que você está falando, da 5G, o 5G já presente hoje no Brasil e que permite liberação de 4, 3G que seja, para muitas áreas hoje rurais que não tem nenhum tipo de cobertura. E aí tem muita gente perguntando, que fica com essa dúvida, na prática, né, Thiago? O que significa ter o 5G no agro? Como que o agro pode usar uma melhor internet? Como que isso funciona na prática? Explica pra gente. Ela traz mais conectividade, né? Podemos partir desse ponto e consegue levar toda essa tecnologia que nós estamos falando por aqui para o campo. Isso é importantíssimo, né? Aí começa a sair um outro termo que está sendo utilizado agora, que é a agricultura digital. E a entrada do 5G, ela já é uma realidade do negócio que vai mudar ainda mais esse nosso setor. Se eu não estou enganado, dentro dessa liberação do 5G, existe uma resolução dentro da liberação dos sinais que ele precisa de estar nessas pequenas comunidades. E nessas pequenas cidades onde não tem cobertura, tem muita agricultura familiar, principalmente, e é onde chega essa conectividade, como o Joel disse, até mesmo o 3G, que chega por ali, o 4G, dentro desse limite todo do 5G que vai ser colocado, que leva esse acesso à internet para dentro das propriedades. E não é só, quando a gente fala do acesso à internet, não é só essa questão de você operar uma máquina usando a internet, vai muito além disso, porque você consegue ter contato, você consegue fazer sua venda direta, você consegue fazer um delivery, você consegue buscar novos investimentos para dentro da propriedade. Então, você ter hoje conectividade no campo, ela é imprescindível. E parte com outro ponto que é muito importante, que é você manter a sucessão familiar, porque muitas das pessoas, elas vão abandonando o campo, vão indo para a cidade para estudar e depois não querem voltar, porque nas fazendas não tem tantos recursos como tem na cidade. Quando você consegue levar também uma internet para lá, você consegue ampliar ainda mais esse horizonte e você consegue fazer com que esses jovens fiquem no campo. Hoje você tem propriedades que funcionam muito bem, não só com a internet, mas com estrutura muito grande. Sim. E tem muitas pessoas que não querem mais sair essa chegada do 5G que ajudou e muito. Ainda não está completo, mas quando completar todo esse sinal vai melhorar muito aí a agricultura digital no nosso país. A gente está conversando aqui no Bora Brasil com o Thiago Silva, do Agromais, nosso companheiro aqui sempre no Bora, trazendo informações, novidades, expectativas do mundo do agro. E agora eu vou tocar nesse assunto, Thiago, expectativas para o ano que vem. Acho que esse ano foi muito marcado, quando o assunto era agro, por dois fatores ali influenciando diretamente o que a gente sentia. Guerra na Ucrânia e inflação muito alta, não só aqui no Brasil, mas em outros países, impulsionada pela pandemia ainda de coronavírus. Quais que são as expectativas para 2023? A gente deve continuar falando em inflação, em guerra na Ucrânia. Essa chavinha ela vai demorar um tempo para virar, né? Mas quais que são os principais desafios para o agro para esse ano que começa logo mais? E tem um ponto que eu acrescento também nessa sua pergunta, a adversidade climática. O produtor rural ele enfrentou no ano passado certas adversidades, nós vimos geada que acabou dizimando a florada de café, por exemplo, no sul de Minas. E neste ano, infelizmente, não foi diferente. Algumas regiões também foram brutalmente afetadas. Ou seja, o que a Bruna está querendo saber é das perspectivas para quem está nos ouvindo agora, que quer, por exemplo, precisa, na realidade, pagar um preço da carne um pouco mais viável, o leite mais viável, né? Há possibilidade de melhorias para a gente nesse sentido ou não? Gente, o cenário não é tão positivo assim para o ano que vem, pelo menos nos primeiros meses. Só para a gente entender um pouco, a inflação dos alimentos e de bebidas supera 9% em 2022. Isso tem muito a ver com a questão, com esse fator de guerra, tem também muito a ver com as questões climáticas. O Joel até falou dessa questão do café do sul de Minas, que sofreu com geada, mas antes da geada, já por lá teve aquela seca, que a gente até já havia comentado aqui no Bora algumas vezes. Então foram alguns meses de seca, quando melhorou, veio as geadas e acabou com tudo. Então isso influencia o preço do café aqui dentro do Brasil. Esse é um ponto. Por outro lado, nós vimos agora também nas últimas semanas um aumento muito grande do preço da batata e da cebola. A cebola porque teve oferta demais, se plantou muita cebola e a demanda foi pouca, por isso o preço está alto. Já na batata, choveu demais nas principais regiões produtoras, estava atrapalhando a colheita, então você tem que escoar aquilo que já está colhido. E aí o produtor coloca o preço que ele quer,
porque é o produtor que detém ali dentro do seu estoque. Então, essas questões climáticas, elas vão influenciar muito ainda nesses preços aí até os 3 primeiros meses de 2023. A gente tem que entender o que vai ser o comportamento de mercado do próximo governo. Nós estamos tendo uma chave virada também de governo, a gente não sabe o que isso vai acontecer ainda, mas diretamente a inflação, pelo jeito, ainda vai continuar em alta, a gente vai ter que esperar os primeiros ajustes aí do Copom nas primeiras semanas de 2023, saber se nós vamos ter uma baixa na inflação, se isso vai afetar também os preços dos alimentos, né? Era uma das promessas de campanha do governo eleito, que é controlar essa inflação e controlar os preços dos alimentos. Pode ser que tenha, sim, essa facilidade. Agora, por outro lado, em alguns estados está acontecendo uma coisa que tem preocupado muito o setor do agronegócio. Isso já acontece no Mato Grosso, Goiás foi aprovado recentemente, no Paraná está em discussão e no Piauí também está em discussão, que é uma taxação do agronegócio. Lá no estado do Piauí, eles estão dizendo que é só para alimentos que são exportados, uma taxa de 1,6% por mês em cima da produção dos produtos que são exportados. No Paraná e no estado de Goiás, é em cima de toda a produção agropecuária. Então, por exemplo, em Goiás nós temos ali o que se consome em todo o país. Produção de tomate, principalmente. Tomate, algumas frutas e aves, que é produzida ali na região de Itaberaí. Imagina só esses três alimentos aí incorporando mais, além do preço que já estão, mais 1,6% de impostos em cima do produtor. Alguém vai ter que pagar. E quem paga é o consumidor. Bom, Tiago, o Ministério da Agricultura, provavelmente, no próximo governo, que se inicia agora em 2023, deve ser desmembrado. Qual a avaliação que você faz em cima disso? Isso pode, por exemplo, ser positivo para o agricultor familiar, que faz parte de um motor interessante aqui no Brasil? Então, Joel, é uma situação que divide muitas opiniões. A princípio, eu vejo como positiva essa criação. Não precisaria, talvez, de ser o ministério, né? Porque você ocupa muitos cargos e acaba inflacionando o Estado. Mas uma secretaria seria bom. Mas já que o governo eleito pretende fazer um ministério, para o agricultor familiar isso é ótimo, porque vai potencializar ainda mais a sua produção. Isso é perfeito. Os recursos que muitas das vezes não chegam até esses pequenos produtores por questões burocráticas e tudo mais, que é aquela tomada de empréstimos para suas produções, uma atenção melhor a eles vai ser dada com a criação aí desse novo ministério. Como ele vem essa pasta agricultura familiar e alimentação saudável, vai ainda colocar mais alimento na mesa do brasileiro. Essa proposta ela é muito, mas muito boa mesmo assim, para fortalecer aí a agricultura familiar brasileira. Por outro lado, essa proposta também pretende tirar do guarda-chuva do Ministério da Agricultura a Embrapa, por exemplo, as Emateres e outras pastas também ligadas à pesquisa e passar tudo isso para a agricultura familiar. É importante também que a agricultura familiar seja atendida por esses órgãos que já são atendidas, mas você não pode tirar isso do grande, né? O grande produtor também precisa de tecnologia para continuar produzindo. Afinal de contas, 52% da produção de todas as exportações que nós temos no Brasil, mais a metade das nossas exportações vem do agronegócio, isso parte do grande e não parte da agricultura familiar. Então ele também precisa dessa atenção. Esse desmembramento também pega a pasta da pesca, que até então era uma secretaria que tinha poderes de ministério, muito fortalecida. Todas as entidades de classe do setor pesqueiro do Brasil são contra a criação de novo do Ministério da Pesca, e isso vai ser efetivado agora já no próximo governo. Eu também não vejo a criação do Ministério da Pesca como uma vantagem, né? Você vai criar mais uma pasta, você vai inflacionar o Estado, e ela poderia ser ativamente como uma secretaria, até mesmo porque a pesca no Brasil ela não responde tão grande assim pelas nossas exportações. É muito significativa, gera muito emprego, movimenta muito dinheiro, mas não é tão grande assim quanto a agricultura familiar, por exemplo. Então, por isso que ela divide também muitas opiniões. Fato é que o Ministério da Agricultura vai ser dividido, então, aí em 3, e essa pasta que eu citei, a segunda, que é a agricultura familiar, ela é muito positiva, sim. A gente vai ter que ver o funcionamento, como vai funcionar, porque os moldes dela era como se fosse o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mudaram-se o nome para não criar tanto impacto assim no agronegócio. Mas é algo que o setor está vendo também como positivo. A gente levantou essa discussão também lá no AgroMais, entidades de classe veem como muito positivo. E claro, tudo que se fortalece a agricultura no nosso país
é positivo. É a mola da economia que gera muito emprego e muita renda aqui para todos nós. Então, é importante sim, sem dúvida. Tá, Tiago, para a gente finalizar, voltando ao assunto, só que de forma mais clara, quem está nos ouvindo e que precisa pagar mais barato o preço da carne e do leite, qual que é a sua opinião diretamente para isso, para 2023? Há possibilidade de redução do preço para carne e para leite ou não? Bom, o leite teve uma queda bem significativa nos últimos 2 meses. Acredito que essa queda vai continuar, até mesmo porque esse período agora de entre safra, a gente está vendo muito mais chuvas, então o produtor começa a gastar menos com alimentos alternativos. Então, com isso, acaba reduzindo um pouco o custo de produção. Para o produtor, continua com aquele preço muito pequeno que a gente sabe que é pago para ele, e para o consumidor a gente vai ter um litro de leite aí abaixo dos R$5, a gente chegou a pagar quase 12, já é algo significativo já para o próximo mês. Sim. Agora, na questão da carne, Joel, ainda é muito complicado a gente ter uma análise de baixa no preço da carne bovina, principalmente. Isso porque existe ainda uma oferta muito grande, tem muito boi no pasto porque a demanda está pequena. Então isso está impactando muito o setor. A arroba do boi ela está estagnada aí nos R$300, não está passando disso, às vezes cai até 290, 295, então está estagnada também, para o produtor não está sendo muito bom e para o consumidor menos ainda. Então enquanto nós não conseguimos ter esse escoamento, essa saída aí dessa carne bovina, a gente não tem pretensão ainda de queda nesses preços. Tudo pode acontecer agora, nesse final de ano, porque começam as comemorações de Natal e Ano Novo. Claro que a carne bovina nessa época do ano ela não é tão presente, mas ela gira um aumento maior, tem uma busca maior. Você tem segunda parcela de 13º, você tem essas festividades, as pessoas acabam consumindo mais. Se a gente ter um escoamento melhor, pode ser que tenha algum tipo de baixa aí já nos próximos meses. Mas para a carne, eu ainda acredito que seja muito difícil. Como eu disse lá atrás, tudo vai girar em torno dessas propostas do novo governo. A gente vai ter que esperar uns 2 meses para ver o que vai ser de fato de inflação, se isso vai impactar diretamente nesses preços e jogá-los para baixo. É um cenário de muita incerteza. Dá para dizer que carne e leite são inversos, porque no período seco, como você disse, de mais ração, isso onera para ele e o preço acaba sendo repassado, ou seja, a gente paga mais caro no leite. No período das águas, no período da chuva, como nós estamos agora, o produtor ele tem condição de explorar mais o pasto, o pequeno produtor principalmente. Então a oferta de leite acaba aumentando, consequentemente o preço cai. Só que na pecuária de corte acontece o inverso, pelo que eu estou entendendo. O produtor de gado de corte ele tem condição de segurar mais o boi agora com a oferta de pasto. Segurando mais boi, diminui a oferta, o preço sobe. Exatamente isso, só porque ele já está segurando demais. Você lembra lá atrás, uns 2, 3 meses atrás, quando nós conversamos que alguns frigoríficos estavam encerrando as suas atividades? Isso impactou diretamente no preço agora, porque eles estão pagando para o produtor o preço que ele quer e o produtor está segurando o gado no pasto. Entendi. Ou seja, girou um efeito reverso e por isso o preço ainda continua muito alto. Então não tem uma perspectiva de baixa. Tudo vai depender do escoamento. Se a gente conseguir equiparar a oferta com a demanda, tem queda. Enquanto a oferta ainda estiver maior, que está tendo muito boi no pasto agora... Só que não está sendo ofertado. Né? Tem muito gado, mas não está sendo ofertado para o frigorífico. Então, na realidade, está havendo uma falta, entre aspas. Por isso que o preço está lá em cima. E exatamente, é uma falta porque o produtor está segurando, né? Mas isso não é bom. É uma contenção estratégica da parte dele. Isso, o frigorífico, né, a indústria jogou a sua estratégia de fechar para poder pagar o preço que ele queria. Agora o produtor joga a sua, que é segurar e forçar um aumento maior aí no preço da arroba para ele poder vender. E quem paga o pato, ou o boi nesse caso, é o consumidor que vai continuar pagando alto. Né? Tiagão, conversamos com o Thiago Silva, nosso especialista no agronegócio. O Thiago Silva é do canal AgroMais, baseado lá em Brasília. Nós agradecemos imensamente, não essa entrevista, mas esse bate-papo espetacular e desejamos para você em 2023 repleto de paz e alegria. Muito obrigado por esse 2022 de muita informação, viu, Tiagão? Valeu, Thiago. Foi um bom ano novo para você e o berrante aqui pra gente celebrar esse momento. Valeu. Obrigado. Deus abençoe você e toda a família, viu, Tiagão?
Amém. Vocês também, que eu agradeço essa parceria nossa, contribui muito aqui para a gente levar um pouco mais de agroinformação para todos. Foi uma satisfação imensa nesse ano, feliz ano novo para todos vocês, para os nossos ouvintes também, e em 2023 a gente volta com força total e com muita informação também. E toma uma para nós, Tiagão. Tchau! Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau.